eu acertar aqui. Deixa eu pôr a minha aqui também. Prontinho. Vamos serenando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, nos conectando aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, aos mentores do Grupo Espírita Manuel Bento, e agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso querido Pai, por mais uma aula, por este término de semestre, que possamos, Mestre, ter conseguido passar um pouquinho mais dos seus ensinamentos, e que possamos também ter aprendido um pouco mais. E assim, vamos envolvendo a todos os nossos colegas, vamos envolvendo a Luzia, a mim, para que a gente consiga passar mais um ensinamento, mais um aprendizado, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então, gente, hoje não vai ter harmonização, tá? Então, nós vamos estar entrando direto na aula, tá bom? Então, vamos lá. A mensagenzinha que eu mandei para vocês hoje de manhã, no grupo, é a respeito do que a gente vai falar hoje, tá? Então, vamos lá. A fé que transporta montanhas. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o capítulo 19, certo? Então, vamos lá. O poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntar: por que não pudemos nós, outros, expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está em Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20. Então, aqui, o que Jesus estava falando para os discípulos, né? Se eles tivessem fé, eles conseguiriam fazer com que ajudar o menino, né, a tirar esse irmãozinho sofredor que judiava do menino, né? E o que acontece? O porquê que o menino, Jesus conseguiu tirar o
o demônio, né? Assim, ele fala o demônio, né? Por quê? Porque o menino tinha fé. O pai do menino tinha fé. Então, o que acontece? Quando a gente tem fé e a gente pede com o coração, assim, do fundo da nossa alma, e a gente acredita que aquilo vai acontecer, aquilo acontece. Entendeu? E é a mesma coisa que os discípulos dele. Eles tinham medo, eles não acreditavam nele, né? Eles próprios não tinham a confiança neles mesmos. Então, o que aconteceu? Eles não conseguiram fazer com que esse irmãozinho que judiava do menino saísse do corpo desse menino. Então, e isso Jesus já tinha falado com um dos discípulos, e ele já havia conseguido expulsar o demônio de uma pessoa. Só que o medo deles fez com que eles ficassem retraídos. A desconfiança, né? Não, a gente não sabe fazer, a gente não pode fazer. Não é dessa maneira que a gente... Se a gente tem confiança e tem fé em Jesus, em Deus, a gente sabe que a gente pode fazer, que aquilo vai dar certo. Por quê? Porque Jesus está do nosso lado, tá? Então, é assim, ó. A Luzia vai dar uma parte da aula e eu vou dar outra parte. Então, às vezes eu vou estar lendo mais e vou explicar as partes mais principais, tá bom? Para dar tempo de nós duas conseguirmos dar a aula, certo? E depois conversar com vocês no final. É preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. Então, o que acontece? A gente não acredita, né? A gente tem... por que essas coisas acontecem na nossa vida? As dificuldades, as resistências, né? É para a gente aprender. É isso que vai fazer com que a nossa fé cresça, com que a nossa fé brote. Preconceito, interesse material, egoísmo, cegueira, dor, fanatismo, paixões orgulhosas, são montanhas que barram o caminho daqueles que trabalham pelo progresso da humanidade. Então, quantas pessoas tentam ajudar e, às vezes, esbarram em várias situações, né? O preconceito, o fanatismo, o egoísmo, né? Quem é egoísta não consegue ver, não consegue deixar com que a fé brote no coração. Então, isso tudo vai atrapalhando também a gente de ter uma fé. Então, a gente tem que deixar com que tudo isso a gente consiga eliminar tudo isso o que eu estou falando aqui para vocês. A fé robusta. A fé robusta traz a perseverança, a energia, os recursos que fazem vencer os obstáculos. A fé vacilante traz a incerteza, a hesitação. Ela nutre os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer e nem crê que pode vencer. Então, aquela pessoa que tem fé, que acredita, ela vai para frente, ela segue, porque ela sabe que Jesus está do lado dela e que ela vai vencer, tá? Ela tem uma chama que a gente tem dentro de nós, tá? E que nos dá força. Agora, tem algumas pessoas que não conseguem ter esse tipo de fé, que é a fé vacilante, ela hesita. Será que vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir? Não, não vai dar certo. Isso aqui não é para mim. Ela própria se desanima. Devemos evitar de confundir a fé com presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. Aquele que a possui confia em Deus mais do que em si mesmo.
porque sabe que não pode nada sem ele. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, quando a gente tem o orgulho na nossa frente, tá? É aonde, ou então a gente é presunçoso, a gente acha que pode tudo, eu sei tudo, eu entendo de tudo, tá? A pessoa não consegue ter uma fé, né? Ela não acredita. Ela acredita em quem? Nela própria. Só ela entende, só ela aceita que tudo que ela está fazendo é o certo. Só que mais tarde, isso vai se reverter. Aí a pessoa vai perceber que tudo aquilo que ela fez é totalmente diferente. Se ela fizesse seguindo os passos corretos, seguindo a maneira certa, não estaria sofrendo, né? Ela não teria que passar por certos dissabores. Dúvidas? Não tem nada no Ninguém tem bate-papo, não. dúvida? Então, tá bom, vamos seguir aqui. No nosso lar, no capítulo 7, falam assim: quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Aqui é André Luiz, que conversando com o mentor dele, que é o Lísias, né? Que vocês vão ler o nosso lar, ou quem já leu já conhece a história. Ele pergunta para o Lísias a respeito da mãe, a respeito do pai, por que eles não vieram vê-lo, né? E aí o Lísias explica para ele que a mãe estava sempre do lado dele, vibrando, pedindo para o plano espiritual maior para poder acudir ele, para poder fazer com que ele conseguisse sair da onde ele estava, que era um umbral, né? E aí ele fala que a partir do momento que ele lembrou de rezar, que ele lembrou da oração que a mãe dele ensinou ele quando criança, ele conseguiu enxergar o Clarencio. Aí ele fala assim, mas eu desejo tanto ver a minha mãe, eu quero tanto ver minha mãe. Aí Lísias responde para ele, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Por quê? Porque ele tinha fé, ele teve fé de que ele ia conseguir ver a mãe dele. E realmente, depois a mãe dele vem, porque a mãe dele está num patamar elevado, e ela vem até, né, aonde André Luiz está, ali no nosso lar, e vem ver, vem conversar com ele, vem abraçar. Então, ele desejou aquilo. A gente tem que desejar. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que desejar ardentemente, né? A gente tem que ter uma força, né? Não desistir. Por qualquer coisa, a gente já desistir. Não, a gente não pode desistir. Definição de fé pelo apóstolo Paulo de Tarso. A fé consiste na firme confiança, certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aí, a fé religiosa. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Então, aqui, o que eles falam? Que cada um tem uma fé, né? O budista tem uma fé, os evangélicos têm outra fé, o católico, o umbandista, né? Esqueci como chama aqui, ai, de bonezinho ali, esqueci o nome, Lu. Tem problema. Cada um tem uma fé, mas essa fé consiste em quê? Em um Deus. E quem é Deus? Deus é um só. Não importa o nome que dê para ele. Deus é um só.
Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Então, o que é a fé cega? É aquela pessoa que ela vai assim, no oba-oba, chega para a pessoa, alguém chega para ela e fala, olha, eu fui lá na igreja católica e falaram que vai ter uma missa que vai ajudar a conseguir emprego, que vai te ajudar a melhorar de vida, então vamos lá. Aí a pessoa vai, né? Ela acredita naquilo, e ela vai assim, porque aquela outra pessoa falou. Ela não vai por ela, né? Ela vai porque alguém falou. Então, ela vai embora e ela acredita naquilo. Existem tendências à incerteza ou ao medo, fazendo com que busque fora de si algo que lhes garanta segurança e felicidade. Por isso, entregam-se total e cegamente às promessas dos líderes ou dos gurus. Então, o que acontece? Às vezes, esses líderes, esses gurus começam a falar coisas, né, em que a pessoa que não tem a fé, aquela fé sólida, né, e que ainda está perdida em acreditar naquilo que eles falam. Então, cada um, por quê? Porque cada um tem um medo, a gente não sabe, e eles estão buscando lá fora o que tem aqui dentro deles. A fé fica dentro da gente. Só que eles acham que se eles buscarem lá fora, eles vão ter felicidade, eles vão conseguir se sentir melhor. E não é dessa maneira, porque a fé está dentro da gente. A fé não se prescreve, nem o que é mais certo se impõe. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolver. Foi aquilo que eu estava comentando. Ela está quietinha lá dentro. Só que, às vezes, acontece alguma coisinha e dá um start. A fé vem para fora, a fé brota. Então, não é você chegar e falar, porque você tem que ter fé, porque eu fui lá no Manuel Bento, eu consegui isso, eu consegui aquilo, e você falar para outra pessoa. Não vai adiantar, né? A fé tem que brotar de dentro dela. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, já ao renascerem, a intuição do que souberam, estão com a educação feita. Então, o que acontece? A gente já trouxe de outras vidas, né, um ensinamento, uma base sólida, né? A gente já teve uma fé e ela está guardadinha. Então, à medida que a gente consegue, quando a gente acredita, por quê? Porque a gente já trouxe lá de dentro, né? A gente acredita em Deus, a gente acredita em Jesus. Então, isso é assim, a gente trouxe e ficou guardada. Só que quando ela eclode, a gente não sabe nem de onde ela veio, é porque a gente já teve esse conhecimento. As segundas, tudo tem de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Então, aquela pessoa que não acredita, tá? Que não tem fé de jeito nenhum, você pode falar, você pode mostrar, várias coisas acontecem na vida dela para poder alertar, né? Então, aquela pessoa que não acredita de maneira nenhuma, o que eles fazem? A gente não pode mexer no livre-arbítrio da pessoa, cada um faz a sua escolha. Então, o que acontece? Vai ficar em outra existência, vai ficar para outra vida, sendo que nessa vida ela poderia estar fazendo isso. Mas se ela não aceita, a gente respeita e deixa para outra vida, para ela poder aprender em outra vida. E com isso ela poder também estar
evoluindo. A fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que a eleva à infinita divindade. É a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Ela está no livro, deixa eu voltar então, está no livro de Depois da Morte, de Leon Denis. Então, o que acontece? Tudo aquilo que eu falei já, Leon Denis, ele faz um resuminho só, né? E ele resume em poucas palavras, né, aquilo que a gente já falou. Essa fé, ela nunca vem, você não vai adquirir a fé, né? Mas o que? Ela vem através das situações que você passa de dificuldade, né? Então, a fé vem da onde? Do que acontece na nossa vida no dia a dia, né? Então, você acredita, você sabe que se você tem as dificuldades, mas que você tem alguém do seu lado que vai te ajudar, né? Alguém que está te apoiando, alguém que está te orientando, as intuições que você recebe, né? As dificuldades que a gente vê no dia a dia e que daqui a pouco você recebe uma intuição, recebe um aviso, alguém te mostra que você consegue superar. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são consequências da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, quem tem fé tem esperança. E com isso, junto vem a caridade, né? A gente sempre que tem a fé do nosso lado, a gente vai ter esperança em dias melhores. A gente vai acreditar que a gente vai passar por todas as nossas dificuldades, mas que a gente consegue superar. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Quando a pessoa tem fé e chega para outra pessoa, é diferente. Quando a gente vai falar a respeito de Deus, quando a gente fala a respeito de Jesus, é difícil da gente falar uma coisa assim, ai, Jesus é tão bom, Deus é tão bom. Não, a gente não consegue fazer isso, né? Porque a gente, às vezes, a gente até se empolga para falar dele, e às vezes a gente contagia as pessoas. Como acontece às vezes lá no Manuel Bento mesmo, a pessoa vai assistir uma palestra e ela ouve falar a respeito de Deus, ela ouve falar a respeito de Jesus, das obras, do que aconteceu, do que Jesus fez, né? Isso aí, ela vai despertar naquela pessoa, que às vezes ela foi lá para poder conhecer a casa. E isso aí faz com que ela desperte as coisas boas que ela tem guardada dentro dela, né? E aí ela começa a perceber que o que está ao redor dela não precisa ser escuro, não precisa ser com dificuldade, não. Ela consegue resolver tudo aquilo de bom humor, com facilidade. Às vezes é alguma coisa que impede ela lá no dia a dia, aí daqui a pouco ela consegue achar uma saída. Isso chama-se fé.
A fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta, que é aquilo que eu falei. Tem depois a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. É José, o Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Foi uma das mensagens que Allan Kardec recebe desse espírito, né? Então, assim, às vezes a gente acha, aconteceu um milagre na minha vida, né? Então, eu pedi, aconteceu um milagre. Não, não aconteceu um milagre. Você foi merecedora daquilo, tá? A sua fé te ajudou. A sua fé te curou. E, às vezes a pessoa fala, mas foi milagre. Não, é porque você tinha fé, porque você acreditou. Dúvidas? Bate-papo não tem nada. Então vamos seguir. A fé divina e a fé humana. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe, no seu íntimo, a princípio em estado latente. Quer dizer, a fé está aqui, guardadinha dentro de nós, né? E basta com que aconteça alguma coisinha para que ela venha para fora. E que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Ela está presente nos seres humanos, desde a sua criação, mas precisa ser desenvolvida. Então, é aquilo que eu estava explicando. Ela está aqui dentro, guardada dentro de nós. Basta a gente desenvolver ela, basta a gente colocar ela para fora, né? Acreditar. Aí a gente vai fazer com que ela venha para fora, ela cresça. Enfim, com fé não há más tendências que não possam ser vencidas. Então, nada que for de ruim, tudo que vier atrapalhar teu caminho, se você tiver fé, você consegue resolver. Tudo passa. A gente basta acreditar em Deus, em Jesus, e assim, acreditar e confiar. Quando a gente entrega alguma coisa na mão de Jesus ou na mão de Deus, é acreditar, é ter fé neles, que eles vão fazer o que é de melhor para nós. Eles sabem o que é de melhor, principalmente Deus. Deus sabe o que é de melhor para o seu filho. Magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ela cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora como milagre. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, isso aí é algum prodígio, aconteceu algum milagre. Foi a mesma coisa que eu falei. Só que não é assim. A pessoa tem guardado lá dentro. É uma faculdade que a gente traz. Quando quando a gente reencarna, isso vem junto com a gente. Há 170 anos, quando Allan Kardec começa a estudar de forma científica os fenômenos espíritas,
ele inicia a sua jornada, cético quanto a estes fatos. Então, quer dizer, ele começou a estudar, né? Só que ele era cético, não era tudo o que ele acreditava. Após estudá-los, ele se convence de sua veracidade e passa a codificar a doutrina dos espíritos, se convencendo cada vez mais do seu caráter divino. Então, quanto mais ele ia estudando, quanto mais ele ia procurando informações, né, ele vai verificando a veracidade, e é onde ele começa a descobrir, a codificar a doutrina espírita, né? Passa então a afirmar que, à medida que usava a sua razão para entender os ensinamentos dos espíritos, mais e mais a sua fé se fortificava. Em virtude da razão, sua fé instalava sobre uma rocha. Então, o que acontece? Quanto mais ele ia estudando, quanto mais ele ia vendo, quanto mais os espíritos mostravam para ele as cartas que ele mandou, que foram mandadas, depois as respostas que vieram, né? Quando ele escreveu o livro dos espíritos, o evangelho, né? Então, tudo isso foi mostrando, foi fazendo com que a fé dele aumentasse, né? Ele foi colocando, foram colocando ele à prova, foram mostrando que tudo que eles falavam era verdade. Então, isso aí o que fez? Fez com que a fé dele se instalasse, se aumentasse, se sedimentasse. Aí André Luiz nos fala: a fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. Está em André Luiz, na Agenda Cristã, capítulo 43. Então, a fé, a gente não vai transferir nossa fé para ninguém, não. É nossa, tá? Não adianta você querer chegar lá para sua amiga, para sua irmã, para o seu parente e falar: olha, mas eu tenho certeza que isso vai dar certo, porque, gente, é sua fé. É você que acredita. Então, é uma conquista nossa, é aquilo que está guardado dentro de nós. É aonde a gente falou, né? Que às vezes a fé vem empolgante, a gente se empolga e a gente acha que os outros vão se empolgar também. Só que tem uns que acreditam, tem outros que não acreditam. Então a gente não pode fazer nada, a gente respeita. E é uma conquista nossa, é aqui, nós conquistamos esta fé. E aqui a gente termina com Jesus, né? Desejando luz, fé e amor. Que a gente tenha fé nele, que a gente acredite nele, que a gente acredite em Deus, né? Que a gente tenha confiança. E a gente sabe que quando a gente tem confiança, que a gente tem a nossa fé, a gente consegue remover todas as montanhas que estão no nosso caminho, todas as dificuldades, todos os empecilhos. Basta a gente pedir de coração, basta a gente acreditar que a gente consegue vencer todas as batalhas. Vocês mesmos, eu, a Lu, junto com vocês, esse ano a gente conseguiu vencer todas as nossas dificuldades. Foram 6 meses que nós ficamos juntos. Vocês aprendendo e nós também aprendendo com vocês, né, Lu? A gente ficou lá aprendendo com vocês, ajudando no que a gente podia ajudar, né? Então, é assim, foi a fé de vocês que ajudou vocês chegarem aonde vocês chegaram hoje, aonde vocês estão hoje. Então, dificuldades vão surgir, sim. Vontade de desistir vai surgir, sim, tá? Mas tenham fé. Lembre-se, vocês estão lembrados daquele slidezinho que eu coloquei hoje de bom dia? Vocês sabem que a gente não coloca bom dia para ninguém no grupo, né? Aquele grupo ali que a gente tem é somente para a gente dar algum aviso que tem, né? E hoje, aquele slide que eu coloquei para vocês é a respeito da fé. Então, assim, acreditem que vocês podem e, sim, conseguem mudar.
porque vocês têm os seus mentores, vocês têm o anjo de guarda, vocês têm Jesus, em especial, ao lado de vocês, vocês têm Deus, vocês têm o Pai, e o Pai jamais quer que o filho dele esmoreça. Ele não fez um filho dele para esmorecer, ele fez um filho dele para batalhar, para vencer todas as dificuldades, tá? Dificuldades são o quê? São, como fala? Às vezes foge a palavra, pessoal. Provas e as São expiações. provas, isso, que a gente tem que passar para a gente poder crescer, para a gente se fortalecer. E quando chegar do outro lado, né, chegar na nossa verdadeira morada, a gente fala, eu consegui, eu venci. Por quê? Porque a gente se comprometeu. E eles sabem que quando a gente vem para cá e pede para passar por alguma prova, por alguma expiação, a gente tem a capacidade. Por isso que eles dão para nós todos os instrumentos, certo? É isso que eu desejo para vocês, meus queridos. Muita fé, tá bom? Eu vou sair do compartilhamento e a Lu vai entrar com a dela. Não se anime, porque não acabou ainda, viu? Falta só mais um pouquinho, aí depois vocês estão de férias. Obrigada, Débora, pelas palavras. Imagina, que é isso. Então, como a gente não colocou a harmonização, essa seria a nossa última aula, a oração do Pai Nosso, falar sobre a prece. Então, a Débora deu uma enxugada na aula dela, eu também dei uma enxugada na minha, fizemos um bem bolado para poder colocar tudo que a gente tinha pensado para vocês, né, antes de terminar. Então, aqui é uma análise. Às vezes a gente fala, reza o Pai Nosso, e às vezes passa batido o teor das palavras, a força das palavras. Então, nessa abordagem que a gente vai dar agora, vai fazer com que a gente faça uma reflexão em cada parte da oração do Pai Nosso, para quando a gente rezar essa oração, a gente conseguir enxergar um outro significado, né? O objetivo é esse. Então, vamos lá. Oração do Pai Nosso. Então, a prece é uma súplica dirigida a Deus. A prece é um ato... Aumenta que você não pôs no grande. Está no grande para mim. Você vê que coisa? Vou interromper, vou colocar de novo. Mesma coisa que aconteceu da outra vez. Foi, Dé? Não. Eu vou fazer assim mesmo. Então tá, vai. Vou fazer assim, vocês desculpem, mas eu não sei o que é. Vou fazer uma última vez, vai. Ontem... Os nossos computadores têm vida própria. Eles têm vida própria, realmente. Espera aí que eu vou ver isso aqui, vamos ver. Agora foi. Agora foi, tá vendo? Tem vida própria mesmo. Então, vamos lá. Súplica dirigida a Deus. A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele. Então, a gente tem que se concentrar e elevar nosso pensamento. É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. É um momento de meditação. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece. É o louvor, é o pedir e é o agradecer. A oração é um instrumento pelo qual a criatura fala a Deus. É a inspiração que lhe chega na condição da divina resposta, que é o momento que a gente está pedindo e depois a gente se concentra e vem aquela intuição que, na verdade, é a resposta.
Isso está no livro Momentos Enriquecedores, de Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco. Verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Tudo isso engloba o Pai Nosso. É os nossos deveres em relação a Deus, conosco mesmo e para com o próximo. E ela, né? Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Essa outra é uma oração do Pai Nosso também, do Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico. É uma variação. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Tem o Pai Nosso em aramaico, né? Não me peçam para ler, porque não vai ter jeito, né? Eu trouxe uma tradução, logicamente. O que é o aramaico? É um idioma originário da Alta Mesopotâmia, século VI a.C., e é a língua usada pelos povos da região. Jesus também falava ao povo em idioma aramaico, porque abrangia mais a população. E aí tem a tradução. Pai, mãe, respiração da vida, fonte do som. Ação sem palavras, criador do cosmos. Faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós, fora de nós, e que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só. Em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Esse é o em aramaico, né? Muito lindo. A prece ela é dividida em 3 partes. É o prefácio, é as petições e a conclusão. Então, vamos ver parte por parte. Pai nosso que estás no céu. A palavra Pai refere-se a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o céu significa universo, os diversos mundos habitados. No texto original grego, a palavra traduzida como céus é ouranos, que não é um lugar definido, mas é a atmosfera que envolve a Terra. Representa o espaço infinito, pois Deus está em toda parte. Então, não tem uma definição, porque ele está em toda parte. Jesus queria nos dizer que Deus, acima de tudo, é nosso Pai. Somos todos uma família, somos todos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Tudo nos revela o poder e a bondade de Deus. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria
e de uma prudência e de previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Tudo isso está no céu. Seu imenso carinho para conosco está no sol que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas, nas nuvens que fazem a chuva para o contentamento da natureza, nas águas dos rios e das fontes que deslizam para o benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos, no pão que nos alimenta, na doçura do vento que refresca. Seu imenso carinho para conosco está na bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos em forma de braços ricos de bênçãos, na flor que espalha perfume na atmosfera, na ternura e na segurança de nosso lar, na assistência aos nossos pais, nossos irmãos e nossos amigos que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida, e na providência silenciosa que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. Tudo isso é o pão nosso que estás no céu. Agora é o santificado seja teu nome. Mostra que devemos crer, olha a fé, no Senhor, porque tudo revela o seu poder e sua bondade. Jesus louvou o Pai Celeste, distribuindo o contentamento e a paz. Espalhou a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre, por todas aquelas bênçãos e aquelas benfeitorias que Ele nos dá no dia a dia e a gente consegue ver. Que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Venha o teu reino. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Se nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, é evidente que o reino de Deus está dentro de nós. Nós não somos uma centelha divina, que o reino de Deus já existe e que cabe a nós nos desenvolvermos a ponto de poder vivê-lo. O reino de Deus é o nosso próximo estágio evolutivo. Então, nós estamos sempre evoluindo. Então, é o nosso próximo, é o reino de Deus. A cada vez que evoluímos, nos aproximamos mais dele. E para conquistá-lo, devemos conquistar a nós mesmos. É o nosso burilamento íntimo, é a nossa evolução. Deus nos deu leis de sabedoria que indicam um caminho da felicidade. É o caminho que a gente sabe que a gente tem que correr. Se a cumprirmos, logicamente. Com a verdadeira vivência destas leis, haveria paz e justiça. A gente sabe qual é o caminho certo. A gente sabe qual é o reino de Deus. O forte sustentaria o fraco. Os males seriam evitados. Não teríamos excessos e abusos. Deu-nos a inteligência e a razão para que pudéssemos escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenhamos mérito e responsabilidade das nossas ações. Esse é o reino de Deus, é o caminho que a gente sabe qual é, que temos que seguir. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que a gente sempre pede que seja feita a vontade de Deus? Seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade. Se a nossa vontade for de acordo com as leis de Deus, estaremos trilhando o caminho reto que leva a Deus e a nossa vontade será atendida. Se eu estou no caminho do reino de Deus, eu sei qual o caminho certo a seguir. E aí sim que a minha vontade será a mesma de Deus. Então, a nossa vontade será a livre manifestação de Deus através de nós. Nossos pensamentos, palavras e ações devem estar de acordo com as leis de Deus, que é não fazer mal ao próximo, é seguir sem abuso, fazendo a caridade. Assim na terra como no céu, assim no físico como na mente.
A vontade de Deus é o progresso, é a nossa evolução. O nosso destino é a felicidade. Deus quer que a gente volte a cada encarnação, que façamos o certo e sejamos felizes. Podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento, ela é a paciência. Então, ela vem como sofrimento para nós desenvolvermos a paciência. Ela vem na perturbação para desenvolvermos a nossa serenidade. Diante da maldade, é o bem que auxilia sempre. Então, trocar o mal pelo bem. No trabalho, é o devotamento ao dever, é a responsabilidade. Trabalho sempre. Na amargura, é a esperança. No erro, é a corrigenda. E na queda, é o reerguimento, é a reencarnação, é a possibilidade de tornarmos a fazer o que é certo. Na luta, é o valor moral. Na tentação, é a resistência. À frente do ódio, é o amor. E junto à discórdia, é a harmonia. Então, essa é a vontade de Deus dentre todas as dificuldades que nós temos que passar. Ele nos depurando, ele nos auxiliando para desenvolvermos virtudes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Precisamos do pão material e do pão espiritual. Pedir alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas também o alimento espiritual que necessitamos para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Então, precisamos do alimento do corpo e do alimento do espírito. Pedir coragem, força, prudência, previdência e a moderação a fim de não perdermos o fruto do nosso trabalho. Pedir para que nossas necessidades materiais e espirituais possam ser satisfeitas para que o nosso desenvolvimento se faça com equilíbrio, segurança e prazer. Esse é o pão nosso de cada dia que temos que pedir. E agora, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o perdão, a tarefa difícil para todos nós. Com que direito pedimos perdão e não perdoamos? Cada uma das nossas infrações às leis divinas é uma ofensa que fazemos a Deus. Caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades, principalmente materiais. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, a caridade é através dos bens materiais, dos espirituais, mas principalmente a caridade no esquecimento e no perdão das ofensas. Há quem substitua o tempo do verbo, perdoai as nossas dívidas quando perdoarmos os nossos devedores. Então, essa seria a maneira certa enquanto a gente não consegue perdoar. Num reconhecimento honesto da dificuldade em perdoar. Deus sabia da dificuldade que nós teríamos. Por isso, das inúmeras encarnações para a gente conseguir desenvolver essa grande virtude do perdão, que é a mais difícil. Jesus, sabendo da nossa inferioridade espiritual, colocou o verbo no presente, justamente para que, ao repeti-la, nos conscientizamos da importância e da necessidade do perdão. Ele coloca no presente para que nos motive a conseguir perdoar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedimos forças para resistir às más sugestões que tentam nos desviar do caminho do bem. Para não cairmos em tentações, é indispensável que saibamos procurar o bem. Nesta frase, reconhecemos nossa fragilidade, nosso orgulho, nosso egoísmo. E pedimos, então, o fortalecimento de nossa vontade em resistir ao que nos atrai. Então, nós vamos cair nas tentações porque nós a trouxemos
justamente para conseguir superar. Então, na verdade, a gente não quer que Deus nos livre, quer que Deus nos dê força para superar essas situações difíceis que vão nos surgir. O mal desaparece entre a ação do bem. E aqui, então, aqui a gente conclui a análise de cada trecho da oração. Agora a gente vai ver a resposta de Deus à nossa prece. Então, é a resposta de Deus. Filho meu, que estás na terra, desorientado, preocupado, triste e angustiado. Eu conheço perfeitamente o seu nome e pronuncio abençoando-te porque te amo. Ele sabe de cada aflição que nós temos. Não estás sozinho, porque habito em ti. Desejo sempre que faças a minha vontade, porque minha vontade é que sejas feliz. Deveis saber que contas sempre comigo, porque nunca te abandonarei, e que terás o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que compartilhe com seus irmãos. Deves saber que sempre perdoo as suas ofensas do presente e do passado, antes, inclusive, que as cometam. Por isso te peço que faças o mesmo com os que te ofendem, com aqueles que te são devedores a tempo. Desejo que nunca caias em tentação. Por isso, segura bem forte a minha mão e sempre confia em mim, que eu te libertarei do mal. E lembra-te, eu te amarei sempre, porque sou teu Pai. Que minha bênção fique contigo e que meu eterno amor e paz te cubram sempre, porque eu sou o amor e a paz. Tem só mais uma coisinha aqui para vocês. Espera só um minutinho. Tá ouvindo, Dé? Ah, normal. Lu. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você.
você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus te quer, mas Deus te quer sorrindo. sorrindo. Então, terminou. Prontinho. Foi emocionante. A galera chegou? A galera chegou, A faltou galera algumas chegou pessoas, mas atrasada, mas está faltando algumas pessoas. Falei, ué, não escutei ninguém falando nada. Que bom. Está todo mundo quieto, É, como sempre. mas foi bonita a aula hoje. Foi bem emocionante. então, na Valeu verdade, pelo- a primeira aula com a segunda da oração e com o final da música, né? Que na música fala que Deus é o autor da fé. Né? Então. E aí a gente é uma centelha de Deus, então não tem como a gente não ter fé, né? É isso E a aí. gente sabe que ele vai estar com a gente em todos os momentos, em todas as dificuldades, né? Ele está sempre ali. Ele ajudou a gente a escolher a nossa vida, ele sabe tudo que a gente vai passar, né? Todos os nossos momentos bons, todos os nossos momentos ruins. Então, por isso que eu já cheguei a comentar com vocês em outras aulas, que mesmo os momentos ruins, a gente deve agradecer, né? Eu estou vendo que tem gente que ficou emocionada, eu estou vendo que tem gente com uma cara de choro aí. Oi, Sônia. Oi, Sônia. Viu? Eu já estava aqui, eu só tinha deixado a câmera fechada. A gente Eu ia vê. até pedir mesmo para todo mundo Vocês ficar com a abrirem. câmera aberta, porque a gente vai Abrirem. querer agora conversar um pouquinho. A aula já terminou, mas a gente não ainda concluiu tudo, porque, na verdade, a gente gostaria que vocês dessem um feedback para nós, não da gente como educadora, que vocês já fizeram essa avaliação. Na verdade, a gente quer que vocês deem um relato do que significou esse curso, né, para vocês. Se teve uma mudança, se a expectativa que vocês entraram, se ela foi... se vocês conseguiram ter um retorno positivo, né? Então, é uma avaliação de vocês mesmos do curso, né? Então, eu gostaria que todo mundo falasse alguma coisa, né? Que ficasse à vontade para falar.
para a gente poder realmente concluir, né? Eu vou começar eu falando, tá? Porque assim anima o pessoal, vocês vão montando a ideia, né? Para mim, é um curso, eu dei o ano passado o ID, eu quis dar o de novo, eu acho que essa iniciação é muito legal, eu acho muito bacana, as pessoas vêm com uma série de dúvidas, isso é muito importante até para mim, para o meu aprendizado, porque eu vou atrás de mais informações para o meu próprio desenvolvimento espiritual. E além de eu ter mais um ano da confiança do próprio Gembe no meu trabalho, né? Ou seja, nessa oportunidade de poder trabalhar, né, mais um pouco com o Evangelho, né? Uma vez o Costa, que vocês conheceram, né, que ele veio, se apresentou para vocês, num curso de educador, que foi durante o período que eu fiz, ele falou que os educadores são como apóstolos de Jesus. Quando ele falou isso, eu já não queria mais dar nada. Eu falei, não, eu não vou ser. Olha a responsabilidade, estou fora. Não vou querer, não. Que cargo é esse, né? Não dá. Mas aí eu já estava dentro, né? Então eu falei assim, não dá. Então, se eu entrei, é porque não é por acaso, porque não tem o acaso, né? E eu sou educadora, eu tenho magistério, eu sempre dei aula, mas sempre para criança. E nunca tinha dado aula para adulto, né? Gostei, achei bacana, foi muito bom para mim, esse ano também. Conhecer a Débora, a gente frequenta o centro, mas em horários diferentes, a gente não se conhece pessoalmente. Gente. É o mesmo conhecimento que eu tenho com vocês, eu conheço a Débora, não conheço ela pessoalmente. Interessante, né? Eram muito amigas, hein? E a gente se conheceu durante o início mesmo, né? O Costa faz um sorteio, e aí a gente se conheceu nos dias antes de começar a trabalhar. Então, para mim, foi muito bom conhecer a Débora, foi uma parceira sensacional. Eu fiquei muito à vontade com ela, espero que tenha deixado ela também bem à vontade. E para mim, essa oportunidade de conhecer novas pessoas é muito importante, né? Ou, na verdade, não é conhecer, é se reencontrar, né? Porque eu acredito que a gente já teve um reencontro e essa possibilidade da gente manter um elo um pouco mais apertado, né? Porque, na verdade, a gente vai estar sempre à disposição de vocês, tanto eu como a Débora, a gente vai estar sempre aberto, né? Para qualquer dificuldade, para qualquer maneira, para qualquer bate-papo, qualquer dificuldade, estamos agora unidos, né, nesse grupo e na vida, né? Então, já falei, eu já acabei minha parte agora. Então, quem quer se aventurar aí? Deixa eu falar em seguida, então, Lu. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, em especial a Luzia, né? Esse ano foi meu primeiro ano, e assim, todos somos crianças, né? Eu também sou educadora, e assim, a gente está aprendendo, eu aprendi muito com vocês, foi uma coisa muito interessante, por quê? Porque eu ainda estudo, eu estou nos aprendizes, eu terminei ontem o aprendiz 1, e ainda tem um outro caminho aí que a gente vai seguir. Tem o 2, tem filosofia, então tem muita coisa ainda para aprender. Mas, assim, valeu a pena, porque eu fui mais a fundo, né? Quando a gente tem que passar informações para vocês, a gente tem que ir mais a fundo, procurar mais informações, se inteirar a respeito do assunto que a gente está passando para vocês. Né? E a Lu, assim, ela sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou em tudo, sempre me socorreu. Quando eu não podia fazer uma coisa, a Lu ia lá, me socorria. Às vezes, até mesmo nas aulas, faltava a palavra, Lu, socorro! E, assim, foi uma parceria, espero que seja uma parceria também, né, Lu? Não o ano que vem, porque é muito difícil Costa colocar 2 educadoras seguidas, né? Mas a gente sabe que pode ser que em outro ano surja. E, assim, eu
Gostei muito de vocês, tá? A gente criou um vínculo, criou um elo. Então, o que vocês precisarem, tá? Vocês têm o nosso WhatsApp, vocês têm nosso e-mail, mandem mensagem, quer bater um papo, quer... Ai, estou aflita, preciso conversar. Eu e a Luzia, a gente vai estar aqui para poder ajudar, poder orientar vocês, tá? Vocês vão ter novos orientadores o ano que vem. O ano que vem é uma coisa muito gostosa, vai ser novos conhecimentos, aí vocês vão começar a ler livros, né? A conhecer mais um pouquinho mais da doutrina espírita. O ID, ele é só uma iniciação, para vocês entrarem e saberem o que é. Agora vocês já têm esse conhecimento, então agora vocês já podem andar sozinhos. Nós pegamos na mãozinha de cada um ali, ó, e foi ensinando a andar, eu e a Luzia, ó, vai assim, vai assado, faz assim, faz assado. Agora a gente larga da mãozinha e vamos deixar vocês caminharem sozinhos. Tá? Então, assim, só tenho a agradecer muito, 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 tá? Agradecer muito a Deus, agradecer muito a Jesus. E, assim, quando eu comecei a fazer o curso, foi interessante, porque na minha segunda aula eu já queria desistir. Eu cheguei aqui e falei, não vou, não, pelo amor de Deus, aonde eu fui? Eu falava assim, aonde eu fui amarrar meu burro? Vocês terem uma ideia. O tempo inteiro eu falava onde eu fui amarrar meu burro. Meu Deus do céu, vou mandar um e-mail para o Costa e vou falar que eu não quero mais fazer, tá? Aí eu só ouvi uma coisinha assim na minha orelha. Faz favor de parar de falar onde você foi amarrar seu burro. Você escolheu. Aí eu, tá bom, tudo bem, entendeu? Então, tem as pedras no caminho. Isso é que nem a gente fala, é isso que nem eu falei hoje para vocês, é a nossa fé. Tá? As pedras surgiram, as pedras surgem, vão surgir, né? Mas, assim, são pedras que a gente consegue transpor, né? São pedras que, às vezes, a gente consegue lapidar e essa pedra bruta virar um diamante. Então, eu espero que vocês consigam transpor todas as pedras que surgirem no caminho de vocês em belos diamantes. Obrigada. Obrigada. Vamos lá, Robélia? A Robélia está na minha sequência aqui. Eu quero agradecer muito mesmo, né, por tudo que vocês fizeram. Para mim foi muito importante, né? Eu, como eu falei no início, já estou na doutrina faz muito tempo, mas nunca fiz nenhum curso, nada. Já li bastante, frequento o centro sempre, mas, né, eu senti faz tempo já essa necessidade de começar a fazer alguma coisa, um curso, né? E a coisa do online foi bom por isso, né? Eu consegui fazer muitas coisas esse ano por conta da pandemia, né? Que foi uma coisa ruim por um lado, mas por outro lado, né? Abriu outras portas, né? Então, nossa, só tenho a agradecer. Foi muito bom para mim, muito importante. E é bom a gente saber que as pessoas, muitas têm as mesmas dúvidas que a gente tem, né? Que às vezes a gente se sente tão ignorante, né? Fala, ai meu Deus, né? Não sei nada. Mas aí você descobre que outras pessoas também têm as mesmas dúvidas, está todo mundo procurando se ajudar, melhorar, né? É isso que eu quero, aprender mesmo, melhorar, né? A gente está aqui para isso, devagarzinho, tentar melhorar. Agradeço muito, muito mesmo. Gostei muito do curso, gostei mesmo, bastante. Foi muito proveitoso para mim, tá? Foi muito educador, foi muito legal. Legal. Vocês são ótimas professoras. Esse feedback é importante porque, na verdade, a gente jogou uma semente, né? Do estudo, né? Porque todo mundo tem fé, todo mundo já tem o seu direcionamento, né? Ou católico, ou espírita, e quer conhecer mais, então a gente jogou a semente. Para essa semente, a gente jogou essa semente, aquela bem vitaminada, né? A intenção é que vocês vão regando, né? Porque a doutrina, ela está sempre mudando, ela está sempre dinâmica, né? Então,
a gente nunca sabe tudo, né? Na verdade, a gente nunca sabe nada, né? A gente está sempre em constante aprendizado, né? Então, é importante que esse curso ele tenha dado a vontade de vocês quererem mais, né? De quererem conhecer mais, né? Esse é o objetivo do curso, né? Principalmente do ID, né? Então, vamos lá. Eu posso falar? Pode sim, Alessandra. Pode. Não, agradecer, foi assim, um curso maravilhoso, né? A Débora falou assim, nossa, 6 meses, mas passou tão rápido. A sensação que eu tive, assim, parece que foi menos, né? E eu também, assim, eu na verdade, cresci dentro, não, eu posso falar assim, mais ou menos da doutrina católica, porque aqui em casa minha mãe é, mas não daquela que frequenta a igreja todos os domingos. Mas eu sempre tive uma espiritualidade assim muito grande, sempre acreditei, eu não, assim, que existia algo a mais, né? E com o curso aguçou essa vontade de descobrir, de ler mais livros, de ir atrás. Então, assim, eu estou fascinada. Ganhei um livro hoje, inclusive, da minha amiga, Gênesis, que ela que também ela é espírita, e ela falou assim, eu já vou te dar de presente já para você aproveitar o seu curso que está acabando e começar a leitura. E eu amei. Então, assim, foi um curso muito gostoso de fazer, não foi pesado, e cada aula descobri coisas novas. E dentro do curso também adorei uma indicação que a Débora fez da série que tem na Netflix, de Maria Madalena, que ela comentou em uma das aulas. Aí eu, por causa dela, comecei a maratonar. E é maravilhoso. E junto com o curso eu entendi muita coisa, assim. A porção de vezes que Deus nos perdoa. E sempre dá uma nova chance, uma nova chance, uma nova chance. E até o último momento, quanto que ele acredita na gente, né? Então, foi muito bom. E junto com o curso deu para entender muita coisa. E aguçar a vontade de continuar. Eu agradeço, vocês foram maravilhosas. E trouxe muito didático, muito fácil, coisas que a gente compreende no nosso dia a dia. Muito obrigada. Legal, a gente que agradece, viu? Porque se vocês não estiverem aí, vamos dar aula para quem? Hoje a gente pensou que a gente ia dar aula exclusiva da Robélia. Mas ela aqui, eu falei, ninguém quer vir na última aula, que é isso? Mas é engraçado, né? Dezembro tá uma loucura já. Para chegar em casa, eu cheguei correndo. Falei, meu Deus do céu, hoje é a última, eu não posso chegar atrasada, mas consegui chegar a tempo. Posso falar? Pode, Michele. Eu gostei bastante, bastante mesmo. Quero agradecer muito a Luzia e a Débora. Para mim, particularmente, foi uma vitória, porque assim, eu já tinha começado 2 ou 3 vezes no GEMB o curso e não concluía. Então, e assim como alguns cursos que eu começo e também não termino. E aí, a didática que vocês tiveram foi muito legal, e que fez cada aula, assim, vocês traziam alguma coisa nova, assim, foi nítido o lado de vocês de querer passar o conhecimento para a gente, querer entreter, num cenário que estava caótico, né? A gente estava no meio de uma pandemia, ainda está, né, na pandemia, tudo online, então mudança de cenário, fazendo alguma coisa online, e a gente sabe que ninguém aqui é profissional, né, youtuber, nem nada, e foi um negócio muito legal. E funcionou para mim também como vários momentos de reflexão, assim, na hora do curso em si, mas em momentos do dia a dia mesmo, que eu falei, não, eu ouvi isso no curso, deixa eu aplicar na minha vida, como todo mundo aqui, a vida é corrida para todo mundo, a gente está sempre cheio de compromisso, e é fácil a gente achar uma desculpa para a gente não fazer o que deveria ser certo, ou não estar num curso do que a gente se comprometeu a estar. Então, assim, eu gostei bastante do estilo da aula, da apresentação de vocês, do conteúdo que vocês passaram, foi de fácil assimilação e as dúvidas que foram, muitas dúvidas que eu tinha também, assim, pessoalmente,
eu consegui entender um pouco mais e consegui trazer para a minha realidade da minha filha aqui em casa, né? E foi muito proveitoso, muito gostoso e funcionou como uma sessão, às vezes, até de terapia. Então, às vezes, a gente está com um problema, fala assim, puta, eu passei por isso, passei por divórcio, aí eu ouvi a Paula contar, enfim, foram dias legais, assim, sabe? Que valeu muito a pena. Eu queria agradecer todo mundo, a Luzia, a Helena, mas desculpa, a Débora e a Luzia e todo mundo que esteve presente falando dos depoimentos, das dúvidas e tudo mais, eu acho que foi de grande valia para mim. Obrigada. É isso mesmo. O grande barato da gente estudar é a gente colocar em prática, né? Então, isso que você falou, eu lembrei, e aí eu falei, eu tenho que fazer. Isso é que é o verdadeiro ensinamento, porque está interiorizado, né? Então, tantas coisas a gente ainda tem que aprender, né? Mas não faz mal, o importante é que a gente comece, né? E aí, legal. Valeu, obrigada, Michele. Eu que agradeço. Michele, é isso aí. Tá? Você Bom, tá no deixa caminho eu certo. falar. Sueli, assim, pode pra falar, Sueli. Olha, para mim eu achei que foi muito interessante, porque, como eu disse, eu nunca fiz um curso como agora, mas já li muito, já tem alguns anos que eu acompanho, mas as aulas trouxe momentos de uma reflexão mais ampla de alguns textos que eu já tinha lido. E eu achei isso muito bacana, porque com a minha família a gente tem o hábito de fazer o evangelho no lar todo domingo. E algumas coisas podem ser levadas para eles também, nesse momento de reflexão nossa. Então, achei que foi muito válido e agradeço muito vocês duas por esses momentos e ao grupo. E cada vez a dúvida de um e de outro vai nos fazendo repensar algumas coisas também. Então, agradeço muito por esses momentos. Isso aí, Sueli. Você já evangelizando a sua família também. Pegando os ensinamentos, já evangelizando. É isso aí. Então, tem a Sônia e a Paula. Sônia e a Paula e o Carlos. E o Carlos, O Carlos. Carlos, quer falar, Carlos? Sem problema, posso falar sim. Então, tá bom. Boa noite a todos, boa noite, Débora, Luzia, por ministrar esse treinamento, né? Vamos chamar de treinamento. É lógico que não deixa de ser um curso, mas para mim foi um treinamento. O que eu posso deixar bem claro é a forma que eu passei a ver nesses 6 meses que, como foi dito, passaram-se 6 meses e eu vou ser bem realista. Eu não sabia que hoje era o último dia, tá, gente? Para você ver. Para você ver. Eu só estava super preocupado que eu tinha que acessar, eu tinha que participar da aula e eu tinha que dar um jeito. E na minha cabeça, a gente sabe que existem os desafios de não, você não vai. E eu fui e falei, eu vou conseguir. E dentro dos ensinamentos que eu tive, muitos foram marcantes. Então, eu aprendi muito a forma de perdoar, que é aquele perdão que eu tinha, que eu não tenho mais, não era valioso, sabe? Era tipo assim, tá, eu te perdoo, beleza. Mas eu vi que não é dessa forma. E quando a gente aprende a perdoar da forma como foi ensinado, a satisfação é maior, o peito alivia, porque é uma emoção que eu acredito que muitos de vocês sabem o que eu estou falando. O perdoar da forma sincera, aquela que você viu, que você realmente conseguiu fazer o perdão, porque aquilo não te... É como eu estou falando muito, praticando muito espanhol, aquilo não te molesta mais, né? Vamos dizer assim. Então, além disso também, eu passei a fazer, eu deixei de lado aquela forma de reza e passei a praticar a oração. E com a prática da oração,
eu consegui entender o que é a fé. Não que eu não tinha fé, eu sempre fui um cara de muita fé. Mas, por exemplo, deitar na cama e fazer Pai Nosso que está no céu é uma coisa. Agora, você deitar na cama e pedir para Jesus, para que no momento de entregar minha alma a Ele, e que Ele utilize a minha alma para que ela estude, que ela aprenda mais, que ela tenha mais oportunidade, que ela ajude, e que é o desdobramento, né? E quando ela retornar, que ela retorne toda purificada e que traga isso para a minha parte física, e que eu consiga transportar essa parte física num dia melhor, num aprendizado melhor, num olhar melhor para aquele pedinte que vem no meu portão, de uma forma de ajudar. Ou seja, abrir um leque na minha vida que, se eu for falar aqui, vai ser muito tempo. Mas, Carlão, isso aconteceu por causa do curso ou do treinamento? Não sei. Eu sei que abriu um leque muito grande. Todos aqui já sabem que minha esposa pratica, faz o GEMB, tudo. Inclusive, meu telefone está até fazendo plim-plim, porque ela está lá, então cada vez que ela usa o cartão de crédito, faz plim-plim aqui no meu telefone, né? Então, eu sei que alguns livros vão aparecer por aqui, né? Não tem jeito. Mas, é lógico, ela tem a parte do estudo dela, eu tenho a minha parte também dos meus outros estudos. E outra coisa também, que eu fui um dos que dei um dos primeiros feedback, eu fui um dos que escrevi lá. Eu não gosto de ler. Provavelmente vocês devem lembrar que alguém escreveu isso. Eu não sou uma pessoa de ler, como nossa amiga falou aí, que gosta de ler livros, né? Mas eu já li mais de milhares de livros técnicos de trabalho, né? Então, eu sei que eu vou, como foi dito pela Débora, virão, eu não vou chamar livros como pedra, mas virão livros agora a seguir que eu vou ter que aprender a ler, a entender, porque o ler, para mim, livros foi muito difícil. Eu leio uma folha e eu já esqueci o que eu li. Um livro técnico, eu tenho que entendê-lo, porque eu tenho que fazer uma atividade técnica daquele trabalho. Então, por que não colocar isso em prática agora nos livros que virão? Então, assim, tudo foi somatório, tudo foi muito legal, tudo foi muito bom. Alguns viés, como eu falei, eu estou começando a deixar de lado, não é fácil. Estou deixando de lado e estou praticando. Com certeza eu posso dizer, nesse momento, que eu sou um espírita, porque eu consigo ver totalmente a parte espiritual, a parte como foi dita. Por exemplo, hoje falamos sobre o milagre. O milagre não, eu digo assim, não é que o milagre não existe, ele existe sim. Ele existe para aquela pessoa que viu um exemplo, aquele enfermo sair e falar, nossa, isso foi um milagre. Só que não sabe que por trás daquilo teve um monte de pessoas, como nós, por exemplo, que oramos, tivemos fé, e aquele próprio enfermo também, enquanto teve momentos que estava acamado, teve fé em Deus e pediu e conseguiu. Aí para o outro olhou e falou, nossa, isso é um milagre. Mas é mais um irmão que tem que aprender isso também. Então, eu tenho certeza que eu vou estar levando isso principalmente para as minhas filhas, que elas já estão falando que eu estou muito mudado. Isso é gostoso de ouvir. Que ela fala, pai, você está muito diferente. Você está diferente na parte visual e na parte como você conversa com a gente. Eu falei, é mesmo, filha? E elas cochicham como se alguma coisa está para acontecer. Na realidade, já está acontecendo. Elas que não perceberam isso. Então, eu tenho que agradecer, realmente, muito obrigado ao curso que eu fiz. E, lógico, pretendo estar com vocês, todos, não importa se qual será o curso, ou se a gente vai se encontrar pelo GEMB. E eu vou estar sempre com vocês, seguindo a doutrina espírita. Claro, com certeza. Muito obrigado. Muito bom, Carlos. Nossa, a gente
A gente fica feliz de saber que essa mudança as pessoas já começam a perceber, né? Justamente exatamente esse é o caminho. Muito bom. E os livros que você vai ler, você vai lembrar de muitas historinhas que a gente contou, que a gente pôs de slide, né? Isso aí vocês vão ver em vários livros que vocês vão ler o ano que vem e daqui para frente. Muito obrigada, viu, Carlos? Eu que agradeço. Paula, pode ser? Oi, claro. Eu quero agradecer, sem dúvida, o tempo de vocês, a disponibilidade, o carinho que vocês ensinam, é nítido, assim, que é feito com amor, e isso traz para a gente um ambiente acolhedor, né, para poder falar o que a gente passa, sente, experiências de vida, o que já aconteceu, como eu trouxe algumas coisas da minha vida, e me senti muito confortável em falar. Então, isso não tem preço, sem dúvida nenhuma, plantou uma semente. Fiquei muito emocionada falando hoje sobre a fé, eu acho que a gente, às vezes, não pratica muito, né? Então, é bom porque semanalmente a gente olha o que é importante da vida, sabe? É isso, é o perdão, é a fé, ou é o mentor, é o significado dos sonhos. Então, foram vários temas assim que a gente não vai vivendo e acaba não pensando e vendo o quanto é importante. Então, muitíssimo obrigada. Vocês foram maravilhosas e obrigada de coração. Você vê como é importante a empatia do grupo, né? Ou seja, você se sentiu acolhida, não só por mim e pela Débora, que nós temos obrigação de fazer isso, mas o resto do grupo, né? A empatia que teve o grupo em escutar os problemas de cada um, né? Falando, a gente também confidenciou algumas coisas, né? Que é importante para a gente poder dar exemplo, né? E que o exemplo de um serve para o outro, né? Então, é muito bom a dinâmica da turma, né? Essa empatia, né? Comum, sem dúvida, né? Sem dúvida, sem julgamentos, né? Porque cada um tem aí a sua cruz e a gente não sabe o que as pessoas passam, mas a gente tem que ter empatia mesmo, porque acho que cada um tem aí uma evolução para seguir. E isso a gente aprendeu a ter esse olhar com vocês, né? Que é fundamental você olhar para o próximo assim com essa empatia, com esse carinho, sem julgamento, porque todo mundo está no mesmo. Todo mundo. O planeta é o mesmo, provas e expiações, espíritos imperfeitos, não pode esquecer, né? É verdade. Isso foi incrível, muito obrigada. Imagina. Sônia, você pode falar? Oi, eu estava falando com a minha mãe que era para ela viver, mas ela já não está muito legal, ela está na cama. E foi ótimo também. Eu já estou lá no básico, mas a gente nunca deixa de aprender, né? Tem tanta coisa, foi muito bom. E eu achei a dinâmica da turma muito boa também, interagiu bem. O som está cortando um pouco. Está aí. Está muito bom. Ah, tá. Deu para ouvir aqui o final? Deu para ouvir cortado, não deu para a gente entender muito, não. E agora? Agora eu acho que deu uma melhorada. Melhorou? Assim. Isso, acho que agora sim. Não sei. Acho que ela está com um problema No sinal da internet. No sinal da internet. Deixa eu ver, você consegue concluir, Sônia? Que ela está com dois abertos. Ela está aberta com a mãe e com ela. Voltei. E agora? Agora tá bom. Fica parada aí a gente consegue. Mas eu não estou ouvindo você.
Ah, você não Não está tá? ouvindo? Agora Liga sim, o agora mi- entrou. Isso. Eu estava no Bluetooth, por isso. Aí eu saí e entrou. Então, foi muito bom, foi muito bom. Gostei muito, um monte de livros. Eu estou fazendo coleção de livros, então tem muita coisa para ler. E é verdade, a gente lê de novo e a gente tem uma outra visão, né? Tem uma outra perspectiva daquele livro, né? Totalmente. Eu posso dizer isso, posso confirmar isso para quem está chegando agora, porque muda completamente, completamente. A gente evolui, a gente fala que sempre se acha assim, muito limitado e tudo mais, mas a impressão que você tem quando você olha para trás parece que passaram séculos, né? Não parece que foram 2 anos, 3 anos. A mudança é radical na vida da gente, né? Pelo menos para mim foi assim, para todo mundo que está lá, que tem falado, é isso. É verdade. Está em outra etapa, né? E a responsabilidade também, né? Esse aqui é outro pedaço da história, né? E aí não dá mais para falar que sabe, que não tem. Exato, é. Agora fala, eu não sabia. Mentira, está sabendo agora não dá. A consciência fala no ato, né? Fala assim, como que coragem de falar isso, né? Então... É o que a Michele comentou, né? Que ela falou assim, aconteceu tal coisa, eu me lembrei, mas a lembrança se chama consciência, né? Que vem, né? A cobrança de nós mesmos, né? A nossa consciência vai cobrando, né? As nossas mudanças, o nosso processo evolutivo, né? Na hora que fica bem pesado, mas não tem jeito, né? Não tem agora, jeito. A gente fez, agora tem que bancar, né? Dá para dizer, olha, dá. Mas é muito bom, foi ótimo. Então, tá bom. Vocês vão continuar todos o ano que vem, no mesmo horário? Eu vou continuar pondo minha mãe também. Ah, tá. Então, só lembrando daqueles recados lá que foi passado a semana passada, então, o pessoal que está nesse grupo, eles estão aprovados automaticamente. Então, quem não quiser mudar de horário, já vai estar nesse mesmo horário, nesse mesmo dia da semana. Então, quarta-feira, às 6h. Tá? Caso alguém precise mudar, aí manda um e-mail lá para o Costa, e aí ele faz a mudança, né? No caso, vocês têm prioridade, porque como vocês fizeram o ID, vocês têm a prioridade de escolha, né? Caso vocês tenham que mudar de período, né? Outra coisa... Luzia. Oi? O ano que vem, sendo nesse horário, continua online ou não? Sim, vai ser online. Então, a ideia é continuar, vai ter o grupo presencial e online, só que até o início da aula, talvez abril, né, se não me engano, ainda vai ser tudo online, porque quando ele decidiu que ia ser tudo online até abril, não tinha nem essa Ômicron, né? Esse outro... Essa outra variante. Então, agora com essa variante, agora eu nem sei o que vai acontecer, mas, a princípio, todas as turmas online. Tá. Todas as turmas Luzia, online. Já tem opção de horário que eu queria só alterar o horário, se tivesse um pouquinho mais tarde. Então, por conta de para pegar porque eu gosto de pegar desde o começo, e às vezes é horrível, a gente chega no tumulto. Ah, sim. Tem o horário das 8, se não me engano, né, Débora? 8. Tem o horário das 8. Aí, o que você pode fazer? Você ficar no grupo, né, Lu? E quando as duas outras orientadoras, educadoras, você pode pedir transferência, ou então entrar no site a partir do dia 6 agora e alterar o seu horário. Pedir para alterar o seu horário, só o horário. Você colocar que você já é aluna, né? Já terminou, mas você quer fazer uma mudança de horário. A gente vai repetir novamente o recado que ele mandou, que a Luzia colocou. A gente vai repetir novamente, porque não estão todos no grupo, né? Então, assim, a gente vai repetir para quem precisar entrar, mudar de data, mudar de dia, horário,
Aí vocês sabem quais as datas que tem que ser, que vai estar tudo explicadinho. Isso. Tá. No básico Obrigada. 1, importante vocês saberem, são 3 livros, viu, Carlos? Calma, são 3 livros. São 3 livros. Deliciosos de ler, deliciosos de ler, Esses maravilhosos, são facílimos, importantíssimos de ler, principalmente o primeiro. Ele dá um norte maravilhoso para a compreensão. Todos são importantes, mas o primeiro é muito. E aí, são 3 avaliações no sistema de questionário. O mesmo jeitinho que vocês fazem questionário são as avaliações. Só que tem o horário, o horário da aula com 1 hora de duração. Também tranquilo, dá para fazer. Tranquilo, não tem problema nenhum. E é no mesmo modelo do questionário. Vocês recebem um link, entra, começa, por exemplo, 6 horas, 7 horas acaba. Fecha o link, 7, 7:05, 7:10. Fecha o link e aí é mandado e depois o educador passa a nota, né? Sistema de questionário também. O sistema de aulas e faltas é o mesmo critério, só que, como é básico, vocês têm o ano todo, então vai aumentar a quantidade de faltas que vocês podem ter pela proporção que é o ano todo, né? A questão da data e do horário de terminar o questionário foi uma flexibilidade que eu e a Débora demos, né? E que pode ser que o próximo educador não dê. Né? Então, cabe muito de cada educador. Né? Então, ele vai colocar, olha, vocês têm o período de tanto a tanto tempo para responder o questionário. Caso vocês não respondam, eles fecham o questionário. É uma dinâmica de cada educador. Né? Então, nada impede também que vocês mandem uma mensagem, olha, eu estou no sufoco e tal. E aí, ou seja, nada que uma boa conversa não resolva. Né? Na questão das presenças das aulas também é muito importante, né? Porque, apesar da aula ser online, é importante que o aluno esteja presente durante a aula online, porque funciona como a questão de dúvidas, a questão de compartilhamento de experiências, que isso tudo é mais enriquecedor do que você simplesmente está ouvindo, né? Então, estou passando umas dicas aí, do que como vai funcionar. É o mesmo esquema, mas, às vezes, com a postura de um educador ser um pouco mais rígido ou não, mas nada que com uma boa conversa não se resolva, certo? Deixa eu ver o que mais, Débora. Eu acho que é isso, né? Acho que é só a harmonização. Tem educador que costuma fazer planilha, né, Lu? Tem educador que monta uma planilha e cada aluno vai ler uma harmonização, vai de educador para educador. Né? Sim, tem essa possibilidade. Isso, as harmonizações que eu e a Débora fazíamos, pode ser passado para o aluno lê, faz uma análise, que nem a gente faz, uma observação, ou não, isso vai depender muito de cada educador. Mas, geralmente, com a minha experiência de básico, eu não fiz isso com eles, mas a prece final e as vibrações eu passei a partir do 2º semestre para eles fazerem. Né? Então, a cada aula, no final da aula, tinha um aluno que fazia as vibrações e o outro a prece final. Né? Que eles tremiam na base, mas eu dei meio ano para eles se prepararem. Mas é aquele negócio, a prece que está no coração, se você ficar confortável, faz o Pai Nosso, faz a Ave Maria, faz uma prece do coração sem muita aflição, né? Não precisa se desesperar em falar palavras bonitas. É aquilo que a gente já explicou para vocês. A gente, só de conversar com Deus, a gente já está fazendo uma prece. Né? A gente não precisa rezar um Pai Nosso. Então, é aquilo que o Carlos falou, quantas vezes ele reza o Pai Nosso, faz assim, né?
E vai tudo, dormir. né? Se você falar, pai, obrigada pelo meu dia de hoje, obrigada por tudo de bom, me proteja, esteja comigo, meu anjo de guarda esteja ao meu lado, meus mentores, é uma oração. Né? Então, não precisa achar, eu tenho que falar palavras bonitas. Não, até hoje, quando eu vou fazer uma vibração no Japão, ontem mesmo, foi dia que eu terminei fazendo as vibrações na aula, e a gente quer, assim, falar, e não sai, entendeu? Não sai. E, assim, Deus não quer palavra bonita, Deus quer que a gente fale de coração. Né? É isso que Ele espera da gente, que a gente fale de coração. Bem de coração é sincero. Então, não precisem ficar com medo e falar, eu vou ter que fazer isso, oh, meu Deus do céu, eu não sei falar. Vão com calma, vocês vão conseguir. É isso aí. A gente só tem que agradecer, então, a presença de vocês, essa amizade que acaba se formando a cada turma, né? Essa afinidade que a gente acaba tendo, né, com as pessoas, e que nós estamos à disposição, seja para qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a gente está sempre à disposição. Esse grupo, o Costa pediu para a gente passar esse grupo para o próximo educador, né? Então, quando a gente passar, a gente vai se excluir, né, desse grupo. Mas como a gente já está salvo aí nos contatos de vocês, então estamos abertos, né? Sônia, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer. Estou falando obrigada. Foi muito bom, está sendo ótimo. Quanto mais, melhor. Então tá bom. A gente fica muito feliz que todos vão continuar. E que... De você não falou o livro. Fala os livros para o pessoal. Então, tem o Voltei, o Nosso Lar, que é o último, e a Seara do Bem. Isso. Mas o Voltei, gente, o Voltei é muito bom. É muito lindo, é muito gostoso. E a harmonização vai do educador para o educador, né, Lu? Pode ser fonte viva, que é sempre o primeiro é fonte viva, né, no básico. O livro de harmonização é o fonte viva, né? Vocês vão receber o temário também, né? Como teve o ano desse ano, que vai ter toda a programação até o final do ano, né? Vocês vão ter a prova dos livros sempre com bastante tempo, e o mais legal da dinâmica do livro é que nas 2 semanas seguintes é trabalhado esse livro, né? Então, vocês fazem a prova e aí existe um aprofundamento do livro. Então, esse é bem legal. E o mais legal, que, por exemplo, vamos supor que você não foi muito bem na prova do livro. A cada aula que você assiste, você ganha 5 pontos, que vai ser somado e dividido para a média. Agora, se você não participar da aula, você não fica com 5 pontos, né? Porque eles vão ser somados e divididos, né? Então, ou seja, mas a aula do livro é muito importante porque ele vai te dar um esclarecimento, né? A prova não dá o esclarecimento, a prova só vai avaliar se você leu. Mas as aulas seguintes, elas te dão um aprofundamento do livro, né? E que isso é legal, que aumenta a compreensão, né? Eu sou fã do básico. Eu também estava estudando com vocês ali, eu vou também reler Voltei. Sim, nossa, eu fiz isso esse ano. O ano que vem vai ler também, entendeu? Já li o Voltei em 2015, então fazem somente 7 anos que eu li o livro. Não, eu li será que o nome do livro é por causa disso? Voltei? O nome do livro é por causa disso, será? Eu voltei, quer dizer, você de novo vai ter que eu voltei, de novo eu voltei. Eu voltei. E o Nosso Lar também, a gente está sempre voltando para o nosso lar. Sempre voltando para o nosso lar. Legal, gente. Acho que podemos concluir, né? A gente... olha o filhote lá da Paula.
Oiê! Oiê! Olha aqui, tá com vergonha aqui, vem? Então, Aparece gente, um pouquinho. a gente só tem que agradecer. A gente vai passar algumas mais informações, e se vocês tiverem dúvida, também estamos à disposição. E agradecer pela presença de vocês e que a gente vai estar sempre junto, né? Eu trabalho de quinta-feira no GEMB à tarde, estou trabalhando lá, já voltei. Já voltei, viu, Carlos? Já voltei. Olá, Carlos, voltei. E aí, quem quiser ir lá na quinta-feira à tarde, eu trabalho no Passe, e aí a gente pode se encontrar presencial, quem quiser ir lá de quinta-feira. Tá Eu bom? vou trabalhar. Muito obrigada, viu, gente? Isso aí. Eu trabalho no A6, então o nosso A6 ainda não está aberto ao público, né? Vai estar aberto só o ano que vem, provavelmente. Vamos ver como que vai estar a nova variante aí da Covid. Né? Só Mas, tá, assim, dos trabalhos só está o DEPOI e o Salão da Paz, à tarde e à noite. Os outros trabalhos não estão abertos ainda. É isso aí. Mas, Então, tá bom, gente. Muito obrigada. A vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. A vocês. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal para todos. Um bom ano novo. Obrigada. Que permaneça sempre no lado de vocês, trazendo paz, alegria, saúde, renovação. Amém. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. Então, gente, bom descanso aí para todos. Obrigada. Tchau, Obrigado aí. Tchau. Oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.